Prezados irmãos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, no bairro de Itapuã, Salvador, Bahia. Que nos abençoe o Mestre Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, e possa Ele nos dar a paz de que tanto estamos carecendo. Vivemos nestes instantes, nesta hora, de muitas dificuldades, muitos desafios, muitas aflições. Nós encontramos o consolo na doutrina espírita. Ela não somente é consoladora, mas nos dá esperança para os dias melhores. E com certeza, em breve nós teremos. Encontramos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação kardeciana, uma obra que é um poço de sabedoria, que o ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos legou para abrandar as dificuldades das nossas almas. Aflições. Quem não tem aflições? Jesus nos propôs que quando nós estivéssemos aflitos, desamparados, que Ele seria o leito seguro para esses momentos de dificuldade. Ele nos prometeu o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Jesus, quando esteve entre nós, ele transitava por diversas cidades, levando consolo, levando a sua palavra amiga, levando a esperança e plantando a lei de amor. Naqueles idos tempos, ele era um homem muito alegre. Não pensem que Jesus era triste, que Jesus era ensimesmado, que Jesus era preocupado. Jesus conhecia a grandiosidade da sua tarefa, da sua missão, e conhecia a si próprio como Espírito, Filho de Deus, com uma missão específica de vir consolar os homens e as mulheres da terra. Havia um lugar próximo a Jerusalém, que era em Betânia, que Jesus costumava seguidamente comparecer. Era a casa de Marta e de Maria. Betânia era uma pequena cidade, um lugarejo. Temos que atravessar uma estrada de muitas pedras, de muitas dificuldades, para alcançar a sua planície. Lá, uma cidade de pessoas simples, de agricultores, homens e mulheres da terra, no labor do dia a dia, na busca constante da sua alimentação e da vida em plenitude. Jesus comparecia, então, à casa de Marta e Maria, que possuía, na sua estrutura simples, um grande alpendre na frente, onde Jesus poderia conversar com aqueles que se aproximassem dele. Maria sempre escolhia a melhor parte. A melhor parte era estar, era conversar, era ficar com Jesus. Marta tinha as preocupações do lar, com a sua cozinha, com a alimentação, porque os discípulos acompanhavam Jesus e necessitavam de alimento, de refeições, e ela se preocupava com isso então. E sempre dizia a Jesus: Jesus, peça a Maria que venha me auxiliar nas lides, me ajudar nas lides domésticas. Mas Jesus dizia a ela: ah, Marta, Maria escolheu a melhor parte.
A melhor parte era estar com Jesus, é óbvio. Estar com Ele, conversar com Ele, ouvir os seus conselhos, as suas recomendações. Nada mais maravilhoso do que isto. A presença de Jesus, a grandiosidade deste ser. Muitos de nós falamos de Jesus, pensamos em Jesus, mas temos dificuldade de avaliar a grandiosidade desse Espírito. Esse Espírito é um Espírito puro. O que seria um Espírito puro? É aquele que não necessita mais ser provado. O que são as provas? As dificuldades da vida. Então, ele não tem necessidade de provar nada. Todas as provas apresentadas a ele, ele as cumpriu. Não existe mais dificuldade alguma. Ele, quando veio encarnar na terra, naturalmente foi um grande sacrifício voltar à carne para Jesus. Mas ele o fez por amor a nós. Mas o espírito que estava naquela carne era um espírito que já tinha vencido todas as barreiras que nós ainda teremos que vencer. Jesus já havia vencido séculos, milênios de múltiplas e diversas reencarnações, assim como também nós temos muitas e diversas reencarnações. Jesus também as teve, mas como um ser aplicado, devotado, venceu a todas as etapas. Ele e o Pai tinham o mesmo pensamento. O pensamento de Jesus era o pensamento de Deus, o pensamento puro, límpido, claro, o pensamento do verdadeiro amor. E Jesus, então, era esta criatura, esse ser maravilhoso que estava conversando com Maria. E ela, então, se extasiava diante da presença dele e queria fazer todas as homenagens que fossem possíveis, todas as homenagens da presença para homenagear aquele ser espetacular. Então, à noite, quando se reuniram todos os discípulos, mais uma vez, Maria derramou sobre os cabelos de Jesus um nardo precioso, um perfume e um vidro de alabastro lindo. E aquele perfume evolou por todo o ambiente. Todos sentiram o seu odor agradável. Jesus, imóvel, apreciando a homenagem que Maria lhe fazia. Ao seu lado estava Judas. Judas era o tesoureiro, preocupado sempre com as finanças. Era um homem esclarecido, era um homem culto, era um homem alfabetizado. Os demais discípulos, nós sabemos, eram pessoas simples, sem cultura, analfabetos. Mas Judas disse então a Maria: Maria, por que fazes isto? Esse perfume que derramastes sobre a cabeça do Mestre poderia nos alimentar por diversos dias, não somente a nós, mas aos pobres que também nos procuram. Disse Jesus então a Judas, para que todos ouvissem: os pobres vós os tereis sempre, mas a mim nem sempre. É uma grande verdade. Os pobres estão ainda conosco, mas Jesus somente na nossa lembrança, na nossa busca incessante que fazemos através do pensamento, através das preces, através das orações, para encontrar aquela personalidade especial. Jesus, já nos próximos dias, iria descer a Jerusalém,
aquela entrada triunfal a Jerusalém. Na quinta-feira santa, iria então fazer a cerimônia com seus discípulos do lava-pés. O que seria o lava-pés? Seria um momento significativo para demonstrar a simplicidade e o amor que Jesus queria demonstrar para todos eles. Nós sabemos que eram homens que tinham dificuldade de entender a grandiosidade da personalidade de Jesus. Eles pensavam que Jesus era um rei. Pelos milagres, que nós sabemos não serem milagres, mas os efeitos produzidos por Jesus, os efeitos das curas maravilhosas, restituir a visão a um cego, dar a um coxo, a um paralítico, novamente a capacidade de andar. Aqueles que eram atormentados por espíritos podiam se acalmar, se dulcificar. Aqueles que eram leprosos, que tinham a pele totalmente deteriorada, que faltavam os pedaços dos ouvidos, do nariz, dos lábios, que a pele tinha um odor pútrido, e se encontravam com Jesus, e Jesus lhe restituía uma pele perfeita. Que mecanismo molecular que Jesus trabalhava para refazer o organismo físico. Que energia quântica que saía dele e do espaço para se transmutar e transformar as criaturas que estavam diante dele. Que poder tinha esse homem de transformar tudo. Então Jesus entraria na quinta-feira em Jerusalém, depois da cerimônia dos lava-pés. Ele teria que ser tão ativo, tão proativo, que explicasse para os seus discípulos qual a missão dele na Terra. Ele tinha conversas diversas nesse pequeno período que esteve entre nós. Nesse pequeno período de 3 anos, Jesus transformou a humanidade até os dias de hoje. Não escreveu nada. Os seus ditos foram escritos 50 anos após a sua morte. Mas a presença dele foi tão marcante, os seus feitos foram tão significativos, que ele dividiu a história antes e depois dele. A presença de Jesus foi uma presença que marcou para sempre toda a humanidade. E ele tinha as conversas, colóquios, ao final da tarde, seja na casa de Pedro, seja na casa de outro discípulo, seja de Tiago, seja de André, e assim por diante. Ele tinha que transmitir as informações e a riqueza de conhecimento que possuía. Ele tinha que falar da imortalidade da alma, tinha que falar da comunicabilidade dos espíritos, tinha que falar da sua missão na terra, do reino de Deus, tinha que falar da pluralidade dos mundos habitados. Vejam quantos itens difíceis de serem abordados, mesmo nos dias de hoje. Quantas pessoas não acreditam em espírito? Quantas pessoas não acreditam na imortalidade da alma, que a vida continua? Quantos não são materialistas, não acreditam na reencarnação? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, disse-nos que o maior inimigo da doutrina espírita é o materialismo. Porque o materialismo dá a capacidade ao indivíduo
de somente pensar no hoje. Então, para ele, o que interessa é o ter. Ter cada dia mais para usufruir, para gozar, para ter uma vida voltada exclusivamente ao prazer, ao hedonismo, às sensações. Ainda dormem sem sonhos, como nos diz a psicologia. Então é necessário que Jesus esclarecesse a respeito desses diversos tópicos. Já naquela época também, o materialismo deveria ser combatido. A vida não é só esse curto período de tempo. Ela tem a pré-vida e tem a pós-vida. E Jesus então explicava como Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, nos esclarece a respeito da imortalidade da alma, da reencarnação, nos fala que é importante combater então esse materialismo destruidor que cria uma inércia do pensamento das pessoas e as pessoas se sentem exclusivamente voltadas ao ter. Pouco importa o que irá acontecer depois. Se isto fosse válido, se isso fosse verdadeiro, por que então se esforçar para ser melhor, para aprender mais, se depois não tem? Isso não representa nada, a vida termina, tudo acaba e podemos nos misturar num grande fundo ou no grande poço comum, como a doutrina panteísta. Mas Jesus tinha então esse colóquio com seus discípulos e ele nos prometeu, o Consolador: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Porque Jesus já era um Consolador. E ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco por toda a eternidade. O Espírito de verdade, que o mundo não o conhece e não o pode ver, mas vós o conhecerei, e estará em vós, e ficará convosco. O Espírito de verdade, o Consolador, que vos irá explicar ou repetir tudo o que hoje vos tenho dito, e vos falar, relembrar dos meus feitos, irá lhes esclarecer daquilo que hoje vos não posso dizer de maneira clara, específica, pois Jesus falava somente por parábolas. A doutrina espírita é rica, é abençoada, esclarecedora. Ela nos dá vontade de viver. Ela nos dá esperança de viver. Por quê? Por um grande motivo. Desculpe. É que nós somos os construtores, os modeladores do nosso futuro. Nada do que nos acontece é por acaso. Nada, nada, nada. Aliás, vos digo, o acaso, o fator causal não existe. A benfeitora Joana de Ângeles é muito clara nesse item. E ela diz que tudo o que acontece é uma programação que foi desenvolvida e preparada muito bem no mundo espiritual para que aconteça naquele momento, naquele instante, naquela situação. Não existe a sorte, não existe o azar. Existe a programação espiritual. Mas aonde vamos, meus irmãos? Nós, os aflitos, necessitamos de quê? De justiça. Mas como é que se faz a justiça divina? O que é a justiça de Deus? Quando olhamos a situação do mundo atual,
as desigualdades sociais, os sofrimentos, nós pensamos muito em Deus. E alguns de nós podemos ser levados a pensar que Deus é injusto. Os materialistas pensam assim. Aliás, eles nem acreditam em Deus. Muitos, a grande maioria deles. Deus é justo. Deus é bom. Deus é eterno. Isto é o que nós pensamos, é o que nós acreditamos. Então, se Deus é justo, se Deus é bom, todas as desigualdades do mundo não são originadas por Deus. Existem outras razões, outras questões que podem levar os nossos pensamentos a questionar a divindade. Por que que uns nascem com saúde? Por que que uns nascem sem saúde? Porque uns nascem muito inteligentes, frequentam grandes universidades, desenvolvem novas tecnologias, seja na física, na química, na física quântica, nas grandes e modernas teorias. E outros nascem com a síndrome de Down. O que pode nos levar, então, a essa desigualdade de nascimento, essa desigualdade de comportamento? Por que que algumas crianças nascem em lares abastados, em situações privilegiadas, estudam em boas escolas, têm boa alimentação, boa família? E por que outros nascem de uma mãe que é uma mulher equivocada, que se relaciona com um homem drogado, um bêbado, nasce na sarjeta? Qual o futuro dessa criança? É uma desigualdade social. E nós iremos perceber então que essa criança, ela não terá um futuro igual aos filhos daqueles que nascem em boas famílias. Pai, com mãe, que tem uma educação regular. Quem sabe ele tem alguns anos de vida, depois aliciado pelas drogas, se torna um homem violento e em breve poderá encontrar a morte. Então, essas questões em relação às desigualdades que levam muitos a pensar que Deus não existe. Mas nós, que somos espiritualistas, que somos espíritas, que somos crentes em Deus, nós acreditamos na sua justiça. Deus não pode dar a você absolutamente nada mais do que dá para mim. Não pode dar ao menino da sarjeta, ao menino que não tem um futuro na sociedade, ele não fornece a esse menino nada mais ou menos que dá para um filho de uma pessoa abastada. Mas como é que eu posso dizer isso se existe tanta desigualdade neste mundo? Mas essa é a justiça. É a justiça divina que não se restringe unicamente a uma existência. Nós temos que olhar a vida. Desde o momento que fomos criados simples e ignorantes, ou como um princípio inteligente, e nos desenvolvemos através dos milênios, dos bilhões de anos, desde a geração animal, vegetal, mineral, hominal e espiritual. É uma longa cadeia a nossa vida. Hoje, quando olhamos para o nosso desenvolvimento, podemos perceber
que ainda largo período de desenvolvimento e evolução nos aguarda. É óbvio. Nós somos ainda muito primitivos. A nossa natureza animal é muito maior que a nossa natureza espiritual. Nós somos seres predadores, predadores do planeta. Nós nos alimentamos de carne, nós destruímos os mares, destruímos as florestas, criamos animais para nos alimentar deles, derrubamos as florestas para fazer plantações ou para criar gado. Então, nós ainda somos espíritos em desenvolvimento. Como eu havia citado anteriormente, Jesus é um espírito puro. Então, Jesus não tem mais a necessidade de ter um corpo físico como nós. Nós ainda nos alimentamos de carne, nós andamos, nos arrastamos, temos uma vida curta, temos diversas doenças. Para nos comunicar, é necessário expressar o nosso pensamento através da fala. Os espíritos puros não têm mais nem o corpo físico, não tem nem mais o perispírito, que é a roupagem espiritual do espírito. Eles são somente espírito. Andam, flutuam, volitam pelo espaço, podem transitar entre um planeta e outro. A sua expressão não é mais a expressão vocal, é uma expressão através dos pensamentos. Este é o Espírito puro, é o Espírito de Jesus. Nós ainda somos bastante primitivos, por isso que temos ainda essa natureza que nos impulsiona às vezes à violência, à brutalidade, à falta de responsabilidade, onde nós nos comportamos e nos comprometemos em um segundo. Perdemos às vezes a resistência por um pensamento violento, porque o sangue que corre nas nossas veias não pôde ser refreado diante dos nossos impulsos animais. Então a justiça de Deus se faz para todos. E essas desigualdades que nós vemos não são desigualdades divinas. Não é a divindade que criou essa desigualdade. Deus fez as suas leis. São as leis naturais. E elas valem por toda a eternidade, por todos os tempos. Não é só para 1000 anos, 2000 anos. Deus, quando criou o mundo, fez as suas leis. E elas são as mesmas até os dias de hoje. Nascer é uma lei. Morrer é uma lei. A gravidade é uma lei. Renascer é uma lei. São leis divinas. Então, o que acontece conosco hoje, essa injustiça que percebemos, não pertence nada à justiça divina. Deus é justo e Deus é bom. Ele dá a mesma quantidade para todos nós, seja de saúde, seja de inteligência, seja de oportunidades. Se Ele der um pouco mais para um, Deus não estará sendo justo. Por mais que nós erremos, por mais que nós nos comportemos mal, como, por exemplo, Hitler, Stalin, homens que mataram milhares de pessoas, milhares, milhões de pessoas, dizendo melhor. Será que Deus o ama a Hitler mais do que a você? Será que Deus ama Stalin menos do que a você? Não. Deus ama a todos nós da mesma forma, da mesma natureza e da mesma igualdade. E Deus perdoa. Perdoa sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre teremos uma nova oportunidade.
Pode ser que nós cansemos de errar. E aí então buscamos um novo caminho, uma nova orientação. Mas o perdão sempre existe. Você é perdoado, aí você se arrepende do que você fez, você vai ter que reparar o erro que você fez. Por isso que a sabedoria de Allan Kardec foi magnífica, quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque este é o único caminho. Fazer o bem. Por que fazer o bem? Fazer o bem para pagar as faltas que nós desenvolvemos. Seja nos dias atuais, seja nos dias anteriores das nossas existências pretéritas. Por isso que é importante fazer o bem, pensar bem, proceder bem, agir bem, amar. Isto é importante. E não se comprometer mais. Será que nós temos ciência que nós somos pessoas endividadas? É óbvio que sabemos. Nós somos seres comprometidos, fruto das nossas existências pretéritas. Mas Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua justiça, Ele nos dá novas e contínuas oportunidades. Ele não cobra todos os nossos débitos de uma só vez. Imagine, meu irmão, minhas irmãs, faça uma análise de você mesmo. Como é que você é? Você tem ciúmes, inveja, raiva, ódio, pensamentos, às vezes, pensamentos que não são os nobres. Você tem orgulho, egoísmo. Todos nós temos isso. Se você é assim hoje, como você não era há 100 anos atrás, numa reencarnação anterior, há 200 anos, há 300, 400, 500, 1000. Como você não era na Idade Média, assistam os filmes da Idade Média. Vejam a brutalidade dos homens, a falta de democracia, a falta de justiça, a impiedade, a Inquisição. Você era denunciado porque estava fazendo bruxaria. Se você era, às vezes, um médium de efeitos físicos, ou um médium de premonição, você era acusado de bruxaria. Era levado a ser queimado vivo na fogueira. Poucos anos atrás, meus irmãos, acontecia isto. Na Inquisição, a Inquisição na Espanha e as cruzadas. Quantos homens e mulheres morreram pelo túmulo vazio de Jesus? Pela briga entre judeus, muçulmanos, cristãos? Hoje nós enfrentamos muitos ataques nas casas espíritas, conforme podemos ler nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, a respeito da transição planetária, onde o médium Divaldo Franco psicografou esse livro, e outros que nos esclarecem dessa situação de litígio que hoje estamos vivendo entre nós, cristãos da Boa Nova, com os muçulmanos, com os judeus de outrora que se uniram para destruir o pensamento e a mensagem de Jesus. Por que isto? Porque nós fizemos plantações anteriores pouco dignas, que hoje estamos colhendo os seus frutos, é óbvio. Por isso que é bom o comportamento e uma vida sadia, uma vida nobre, uma vida com moral, com ética. Essa justiça divina e essa causa das aflições que nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, diz que muitas vezes as causas dos sofrimentos podem estar na vida atual. Esta, eu diria que é a grande virtude da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela não veio com a missão de curar os corpos das pessoas, de fazer milagres, de fazer fenômenos. Não. Isso já passou. Isso pertence aos séculos anteriores.
os milagres, os ditos milagres, os fenômenos que Allan Kardec presenciou na época da codificação da doutrina espírita em Paris, em diversos países do mundo, que começaram lá em Hydesville, no condado de Rochester, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Hoje a nossa reforma é uma reforma diferente, é a reforma do indivíduo. A doutrina espírita tem a tarefa de esclarecer a consciência dos homens. Para quê? Para que eles possam viver melhor. Para que nós possamos viver melhor. Mas se você, conhecendo a responsabilidade dos seus atos, você é responsável por tudo o que faz. Você é responsável pelo bem que faz, pelo mal que se origina de não ter feito o bem e pelo mal que se ocasiona de fazer algo que não deveria. Então você é responsável por tudo. É responsável pelos atos físicos e pelos atos mentais. Então hoje, as causas das aflições podem estar na vida presente. Se você se comporta mal ou faz algum erro, faz algum crime, você vai ter que responder pelo crime que você cometeu. Se você rouba, se você prejudica a sociedade, traz prejuízo para a humanidade e é pego nos seus erros, você vai sofrer a justiça atual. Afora a justiça dos problemas que você gerou nesta vida, você ainda tem a problemática dos problemas que você gerou nas vidas anteriores. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, as nossas dificuldades estão no local das nossas fraquezas. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, uma das obras magníficas, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o mundo espiritual, os nossos inimigos desencarnados, dizem que nós temos 4 fraquezas. Alguns têm a fraqueza em relação ao poder, alguns têm a fraqueza em relação ao sexo, alguns têm a fraqueza em relação à parte econômica, financeira, e outros em relação às suas características físicas, a beleza. Então, nós podemos ter num desses pontos, os nossos elos mais fragilizados e que devem ser por nós trabalhados. Quantas vezes nós vemos aí nas mídias, nos jornais, as reportagens a respeito de diversos homens, sejam políticos, sejam empresários, que se comprometem por causa de alguns centavos ou alguns milhões, pouco importa, a mais ou a menos, prejudicam a sociedade. Eles encontram facilidades. Então nós sempre renascemos num local onde é o nosso local de fraqueza. Digamos que você tenha cometido algum delito em relação à parte financeira em existência pregressa. E você até tenha causado um prejuízo a muitas pessoas, levado algumas empresas à falência, ou você tenha roubado um dinheiro e assim por diante. E aí você renasce, e você vai renascer e vai encontrar uma facilidade para fazer o mesmo delito novamente. Mas você, se propôs a ser um homem digno, você vai rejeitar estas facilidades. Digamos que você tem um exemplo, que você tenha cometido crimes, assassinatos em existências anteriores. Será que você vai nascer
num bom lar, numa boa família. Não. Você vai ser provado para ver se você resiste à tentação de voltar a ser novamente um criminoso. Você vai nascer entre os criminosos, ou vai ter acesso ao crime. Então você vai ter que trabalhar e a sua vontade de não ser levado novamente para o mesmo caminho. Essas são as provas das nossas vidas. Tem um exemplo muito interessante que eu ouvi certa feita, através de Edivaldo Pereira Franco, a respeito de um médico. O médico se formou, era um jovem, e com as dificuldades iniciais da profissão, ele começou então a pensar em fazer aborto. E começou a cobrar e a fazer aborto. Diversos abortos. Por muitos e muitos anos ele teve essa tarefa. Esse infanticídio. Muito bem. O tempo passa, ele morre, retorna ao mundo espiritual, vai encontrar profundas dificuldades, porque aqueles que foram prejudicados no retorno à vida vão querer se desforçar dele. E depois de muito tempo, quiçá passando em zonas espirituais inferiores, retornará ou será resgatado para uma nova oportunidade na Terra. E ele, no mundo espiritual, ele se arrepende. Ele compreende os delitos, os erros que cometeu e se propõe a, quando voltar, não ter mais as mesmas facilidades, não cometer os mesmos erros. Arrepende mesmo, se arrepende de fato, cria uma força de vontade especial. Mas ele tem que reparar os erros. Será que ele vai ter que nascer, morrer, milhares de vezes, tantas quantas os abortos que ele cometeu? Bom, o que foi feito? Ele retornou à Terra, reencarnou, teve dificuldades para, digamos, cursar o curso de medicina, se formou em medicina novamente. E aí, no início da vida profissional, surgiu esta facilidade novamente de lhe ganhar um dinheiro mais rápido, mais fácil, cometendo novamente o aborto. Mas a força de vontade dele era muito grande. Ele não queria fazer mais abortos, não. Então, ele tinha um propósito justamente de lutar contra o aborto. Então, ele, às vezes, como médico, ele também pôde se transformar num político. E num político ele foi na Câmara de Vereadores, depois na Assembleia Legislativa, depois no Senado, e sempre lançou campanhas anti-aborto. Quantas vidas ele não salvou, fazendo essas campanhas como um político nobre. As suas ideias, os seus ideais, foram levados para a ONU. Ele foi discursar na ONU, fez uma campanha anti-aborto em diversos países do mundo. Isso é, meus irmãos, fazer o bem. Reparar o mal que se fez com o bem que se pode fazer. É desta forma que nós vencemos as vicissitudes da vida e nos transformamos. Então, hoje, o importante para todos nós não é mais cometer delitos, não é mais errar. De que lhe serve? De que lhe serve sentir inveja, ciúmes do seu irmão? De que lhe serve ser egoísta, ser orgulhoso? Você chegou a essa terra sem nada, nu, absolutamente sem nada, sem um traço de roupa. Você chegou com o que você tinha,
que é que você tinha? Aquilo que você trouxe da existência anterior. Você só tinha consigo, o que você amealhou de conhecimento, as suas virtudes e os seus defeitos. Você nasceu com isto. O seu corpo que hoje você usa é empréstimo. É empréstimo da divindade que você vai ter que devolver. Tudo que você ganhar nessa existência, ouro, joias, bens materiais, nada disto você vai levar consigo. Nada. Absolutamente nada. Não vai carregar uma moeda para lugar nenhum. Você vai ser, após a sua morte, aquilo que você aprendeu a ser de melhor. Você não será menos que você é hoje, mas você pode ser melhor do que você é hoje. Quando você se apresentar no mundo espiritual, não terá nenhum espírito que irá lhe cobrar absolutamente nada. A sua consciência é que irá lhe cobrar. Esta consciência será o seu juiz. Ela que irá lhe perguntar, não os bens que você ganhou, irá lhe perguntar algo muito mais importante. Quantas lágrimas vós socorrestes? Quantas bocas vós alimentastes? Quanta sede dessedentastes? Quantas visitas fizestes aos hospitais? Quantas vezes fostes ao presídio para consolar aquelas almas sofridas? Quantas vezes destes os vossos ouvidos para que os aflitos viessem falar das suas aflições? Quantas vezes abriste os vossos lábios para falar, para traduzir a benevolência, o amor, o socorro? Quantas vezes falastes das bem-aventuranças de Jesus? Será que levantastes um hino de louvor à vida? Que a vossa personalidade, quando esteve na terra, quando caminhou pela terra, deixou pegadas luminosas, que aqueles que viessem após vós pudessem seguir os seus passos. É isto que importa. O resto, tudo, meus irmãos, são quimeras. Eu vos falo de coração. Vos falo para mim e para vós. Para que tudo isso se traduza numa homenagem significativa ao Senhor da vida. E a oportunidade que nos deu de conhecer a doutrina espírita. Nós, os trabalhadores da última hora, aqueles que já passaram por diversas religiões nas oportunidades anteriores e que não nos comovemos com a religiosidade, mas que hoje, com a lógica do pensamento da doutrina, que ela nos diz: você é o construtor do seu futuro. Semeie hoje para colher amanhã. Erga um farol para iluminar as consciências do mundo e esclareça para todos que a doutrina espírita é a doutrina consoladora, esclarecedora, que dá fé e esperança de dias melhores. Meus irmãos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que Jesus nos abençoe, que nos dê a sua paz e que tenhamos todos nós dias melhores
e com menos aflições. Eu vos desejo paz, muita paz.